De volta com o debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC. Neste quarto bloco, jornalistas convidados farão perguntas de tema livre para os candidatos. Quem irá responder será sorteado. O outro candidato fará comentários. O que for perguntado terá direito à tréplica. Cada candidato responderá a 2 perguntas formuladas e terá direito a fazer 2 comentários de forma intercalada. O que for questionado na sequência será o que fará os comentários e assim por diante, até que os 2 tenham respondido 2 questões cada. Atenção aos tempos, 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 para a resposta, 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a tréplica. Eu só adianto que no intervalo foi pedido um direito de resposta pelo candidato Carlos Grana, só que nossa comissão julgadora entendeu que não houve esse direito de resposta e eu vou ler a regra mediante a essa questão. Se houver ofensa pessoal a algum candidato por parte de outro candidato, a direção do debate analisará se há razão para direito de resposta. Se for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto no início do próximo bloco, do bloco seguinte. Se for no último bloco, terá o tempo logo após o término da fala do candidato que tenha praticado eventual ofensa, caso seja concedido o direito de resposta. A decisão da coordenação do debate será irrevogável. O direito de resposta poderá ser solicitado pelo candidato a mim ou por apenas um assessor previamente definido à coordenação. Obrigada e nós damos andamento, então. Eu vou sortear primeiro o candidato que responderá a pergunta. Será o candidato Aidan. O jornalista convidado é o jornalista Fábio Martins, do Diário do Grande ABC. Obrigada pela sua presença e boa noite. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Prefeito Aidan Ravin, eu gostaria de saber, que parte do eleitorado, deu para acompanhar nesses 3 meses de campanha, parte do eleitorado reclama da falta de grandes obras com iniciativa do governo municipal. E, ao mesmo tempo, o governo fez anúncios durante os 4 anos, quase 4 anos de governo, fez anúncios de 7 UPAs, Hospital da Vila Luzita, poupa tempo de serviços, reforma de todas as UBSs e o polo tecnológico. O que acontece? Houve um erro de comunicação da prefeitura, prefeito? Obrigada, jornalista, pela participação. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Na verdade, não houve erro de comunicação. Houve, sim, um atraso para a gente em obras que não dependem só da gente. Nós precisamos de licitações. Eu acho que deve todo mundo saber disso, que a prefeitura não é simplesmente vou fazer e pronto. Então a gente anuncia e faz. Poupa tempo de documentos é uma realidade, já foi entregue a documentação em São Paulo e em breve já vai começar a construção. Foi entregue o mês passado. Outra coisa, a construção no pronto-socorro do hospital na Vila Luzita parou por problemas de recebimento da própria obra. E aí a empresa parou de fazer a obra, que vai continuar e vai ser feita sim. Nós temos na cidade de Santo André um trabalho muito grande e isto não cabe só a gente buscar o recurso interno. Estamos buscando o recurso externo. E esse recurso vai trazer para a gente uma grande construção na cidade. Não é simples. 7 UPAs parece fácil. Aqui do lado construiu 9 e tem 3 vazias sem médico. Isso não adianta nada. Nós fizemos 3 localizadas, avaliando a cidade, com responsabilidade, com o médico trabalhando, porque é só a construção. Todo o restante é a cidade que paga, é a cidade que faz. Somos nós que construímos. Então, tem que ter responsabilidade. E foi isso que a gente fez e se dedicou todo esse tempo do mandato. Obrigada, candidato. Agora o senhor tem 1 minuto para os comentários. Em relação à insinuação do meu concorrente, em relação ao meu patrimônio, a imprensa sabe, porque esse assunto já foi debatido. Eu trabalhei 31 anos numa empresa metalúrgica da iniciativa privada. Ao sair dessa empresa, quando assumi como deputado estadual, eu recebi minha indenização. E para quem não sabe, nós temos direito, que somos seletistas, do FGTS, Fundo de Garantia, que foi de 30 anos suados na minha vida para conseguir ter esse direito. Portanto, a imprensa está autorizada a disponibilidade de todos os meus documentos, porque eu não tenho medo de declarar os meus bens. Não seria irresponsável, eu tenho coragem de declarar todos os meus bens. Eu não tenho nenhum problema, porque sou transparente em relação ao que é privado e ao que é público. E em relação às grandes obras, eu citaria 2 outras que é uma vergonha para a cidade. A situação do estádio Bruno Daniel, a vergonha... Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto. Ainda bem, deputado, que o senhor citou o Bruno Daniel.
Porque por mais de 40 anos não foi feita nenhuma obra. E o seu partido ficou 16 anos aqui e não fez nada. Nós, quando tivemos que fazer a obra, foi por um TAC de mais de 10 anos que estava aqui na cidade. E quem fechou o Bruno Daniel foi o Ministério Público. Como o senhor não tem informação, como o senhor não sabe, o senhor não participou ativamente da cidade, então tem essa vergonha. Outra coisa também que o senhor ia falar, eu falo aqui, é do Carlos Gomes. Quando o seu partido deixou lá virar um estacionamento de carro, ninguém foi para a rua reclamar. Quando ia cair a cobertura, ninguém foi falar nada. Como nós tivemos coragem de fazer o restauro e fazer uma obra lá, vocês vieram para a cidade para parar, apitar na frente, fazer recurso diferente. É isso que é cidadania? É isso que você fala que é trabalhar para a cidade? É isso que você está falando que quer para Santo André? Enxerguem e vejam quem é a pessoa. Obrigada, candidato. Seguindo, então, pela ordem, quem responderá a pergunta agora será o candidato Grana. E nós recebemos aqui nos estúdios do Diário do Grande ABC o jornalista Anderson Afonso, da Rádio ABC. Obrigado pela presença e boa noite. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite, candidatos, boa noite a todos. Candidato Carlos Grana, a minha pergunta é sobre saneamento básico. Ainda há muitos bairros de Santo André onde há falta d'água e não há coleta 100% e tratamento de esgoto. Responsabilidade da autarquia municipal. Se eleito prefeito em 4 anos, o senhor se compromete a ampliar essa questão da água e do esgoto na cidade de Santo André? Obrigada, jornalista. Agora o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Obrigado, jornalista Anderson. Eu assumo um compromisso muito sério com a cidade de Santo André. Boa parte da cidade, ela é de área de proteção de mananciais. Precisamos ter muito cuidado. Esse crescimento desordenado com a nossa cidade trouxe grandes problemas. E o que nós vamos fazer é um plano municipal de saneamento e, sobretudo, além dos recursos do município, nós vamos buscar recursos junto ao governo federal. Tenho muita confiança e há grandes oportunidades que Santo André não pode perder mais. A relação com o governo federal, no nosso governo, será muito próxima. Uma relação onde nós poderemos apresentar projetos de forma competente em toda a área de preservação ambiental, mas também da moradia digna para essa população que não pode simplesmente ser encostada num alojamento ou ficar à mercê de um aluguel social. Então é buscar o equilíbrio e o SEMASA tem um papel importante. Estou preocupado porque quando ao final do governo do prefeito João Avamileno, o SEMASA tinha 40 milhões em caixa. Ocorre que ao final desse ano, as projeções é que supere 80 milhões de débito, de déficit. Isso me preocupa, porque o SEMASA é uma empresa que ganhou enormes prêmios internacionais pela sua competência e nós precisamos recuperar o nosso querido SEMASA. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto agora. É muito bom ouvir o candidato essa declaração que o SEMASA deixou 40 milhões em obras carimbadas, em obras já determinadas do PAC, em obras já prontas para se fazer. O que ele esquece de falar é que o partido dele, pegou o dinheiro e não pagou. Pegou o dinheiro e não pagou. Aonde está? Qual foi a grande obra? Qual foi o investimento de saneamento? Falar que vai fazer, que vai buscar recursos, que vai fazer é simples. Mas por que não fez com todo o dinheiro que pegou e não pagou a conta em São Paulo? Não está em conta garantida, não tem nenhuma conta no SEMASA, não foi depositado em juízo. Aonde está o dinheiro, candidato? O que aconteceu? Então, quero falar para vocês que nós vamos sim fazer um grande investimento, porque é obrigação, mas tem que ser feito na cidade toda. E esse investimento não pode ser com dinheiro público, não dinheiro nosso, tem que ser dinheiro de uma PPP grande. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto da tréplica. O candidato insinua, pegou o dinheiro. Todos são sabedores de que há uma investigação em curso em relação a denúncias não feitas por ninguém do meu partido, de gente do próprio SEMASA, gente de confiança que o senhor nomeou e que está sob investigação no Ministério Público e, portanto, nós devemos aguardar a evolução das investigações. Portanto, muito cuidado com essa história de que pegou o dinheiro. Nosso partido foi muito responsável, inclusive a cidade de Santo André reconhece, na gestão de Celso Daniel, na gestão de João Avamileno, um reconhecimento que trabalhou seriamente pelo crescimento da nossa cidade. Então, muito cuidado,
prefeito, em relação a esse tema. Obrigada, candidato. Seguindo, então, agora recebemos o jornalista André Vieira, do Metro ABCD. Obrigada pela presença e boa noite. E pela ordem da resposta será o candidato Aidan. Só pode fazer a pergunta e tem 30 segundos para isso. Boa noite. Em agosto foram divulgados os dados do IDEB e Santo André foi a única cidade do ABC a não atingir a meta de evolução na educação no fim do primeiro ciclo do ensino fundamental. Por que a meta não foi atingida? Qual o problema e a solução para a educação em Santo André? Obrigada, André. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Nossa cidade de Santo André foi a cidade que mais investiu na educação em Santo André. Inclusive, nós tivemos um ganho federal, que foi primeiro lugar em material didático do país. Então, existe sim uma confusão em cima disso, porque o investimento que está sendo feito agora é muito grande. E essa avaliação só posso falar que foi anterior a tudo isso que a gente fez. Nós, pela primeira vez na cidade, conseguimos dar dignidade, respeito, qualidade, segurança a seu filho que estuda na cidade, que nunca tiveram coragem de fazer isso, nunca tiveram coragem de dar um uniforme. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não sai da educação, não sai dos 25%. Esse dinheiro tem que sair dos cofres públicos para ir para lá, porque não é considerado conta da educação. Então nós sim estamos transformando, olha aqui, ó, aula de informática, aula de inglês que não existia. O ano que vem, aula de espanhol. As crianças da 5ª série, começou um plano piloto neste ano, que já tem tablet para já poder fazer a comunicação e está integrado com todos na cidade. Estamos investindo, vamos investir mais ainda e a nossa cidade vai ter sim a melhor educação. Não se faz isso com passe de mágica, com tanta destruição que aconteceu no passado. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para os comentários. De fato, com o programa realizado nos nossos governos, a educação em Santo André sempre teve um destaque. Graças a bons profissionais, às professoras, a todos aqueles que colaboram para a educação de Santo André ter uma educação de qualidade. O fato concreto é que ele não conseguiu atingir. Nós vamos, ao assumir a prefeitura, dar um cuidado especial para que isso não mais ocorra e que as metas, da mesma forma que as demais cidades cumpriram aqui na região do Grande ABC, nós vamos fazer com que seja cumprido. E a questão dos uniformes, vamos ser claros, os recursos foram aprovados em 2008, no último ano do governo do prefeito João Avamileno. O dinheiro já estava destinado. E muito cuidado com os boatos. Eu assumo o compromisso, vai continuar tendo uniforme. E não é no final do ano, não. É no início do ano letivo, para que as crianças possam, desde o início do ano, ter o seu uniforme novo, adequado e... Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto. Gostaria de lembrar o candidato que boato não se faz realidade de vida. Nós trabalhamos com realidade. Quero informá-lo também que, na hora que falei, pegou o dinheiro, é da conta de água da cidade, de você que está aí sentado nos assistindo, de você que está devendo também junto com a cidade. Quero informar também a vocês que ele não respondeu o que eu perguntei para ele em cima dessa propositura, e falo aqui, a única pessoa que foi afastada do Semasa por corrupção foi Mindris, que é do partido dele, em 2002, que ele foi afastado do Semasa. Isso é uma realidade que tenta esconder, tenta falar que não aconteceu. Então, cadê o dinheiro da conta de água que foi pago nesses anos, que hoje soma 1 bilhão e 700 milhões de dívida? Isso daí não sabe responder, não quer ou não pode? Obrigada, candidato. Nós damos andamento, então, agora recebendo o jornalista Gustavo Pintiaro, do Diário do Grande ABC. Obrigada pela presença e boa noite. O senhor terá 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Carlos Grana. Eu também não preciso ter tempo. Obrigada. Nós vamos dar andamento aqui. O senhor terá 30 segundos para... Não, é que eu estou coordenando primeiro, ele fará a pergunta, ok? 30 segundos para o senhor. O senhor pode falar. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Candidato Carlos Grana, qual será a diferença de modelo de gestão em relação a uma eventual gestão do senhor à do ex-prefeito do PT? Sendo que a principal reclamação foi a falta de valorização com o funcionalismo público e os recorrentes aumentos do IPTU. Obrigada, jornalista. O senhor terá 1 minuto e 30 para a resposta. Bom, primeiramente que a situação de Santo André em 2013
é muito diferente do período anterior, do período que o prefeito João Vamileno governou a cidade. Não tinha um potencial de desenvolvimento econômico, nós vimos de uma recessão do período do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e que a situação de 2013 é bem melhor do que o prefeito João Vamileno assumiu. O orçamento no último ano do seu governo foi de 1 bilhão e 700 milhões. E o ano que vem a previsão é de 2 bilhões e 450 milhões. Então há recurso no orçamento para cumprir todos os acordos que foram feitos, desde os precatórios, garantir uma política salarial, implementar uma política de cargos e salários, não valorizar só pelo salário, mas valorizar o funcionalismo com respeito. É minha tradição, fui sindicalista durante 30 anos, tenho um compromisso com o meu DNA, com a minha história. Portanto, funcionalismo público municipal, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Sobre aumentar impostos, nós já pagamos muitos impostos. Nós vamos melhorar a eficiência da arrecadação, nós vamos melhorar e modernizar o sistema de arrecadação do município. E absolutamente não há nenhuma possibilidade de haver aumento de impostos, a não ser aquele que sejam, evidentemente, correção inflacionária. Fora disso, nós vamos manter uma política de valorização e de incentivo para novos investimentos. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para os comentários. Eu acho que fica difícil acreditar num candidato regido pelo partido e tendo um grande abraço do governo aqui pertinho de São Bernardo, que é o patrão dele. Nós temos aqui, ó, o IPTU. O seu partido aumentou muito o IPTU aqui em Santo André, quase fazendo pessoas a perder a propriedade por não poder pagar. Funcionário público, se respeitar funcionário público, é em 12 anos você ter 7 anos de aumento zero e um dos anos abaixar 6,5%, eu não sei o que é respeito. Se respeitar funcionário é tratar como tratavam na administração, você que é funcionário público e está vendo ele falar isso, você acredita? Você confia nisso? Você imagina que isso pode acontecer em Santo André? Lembre, 7 anos de aumento zero. É respeito? Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto. Tenho um profundo respeito pela atual diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André. Sindicato que, inclusive, ajudei no período da década de 90 a fundar. Vou respeitar as negociações, não só uma vez por ano, mas faremos negociações de forma permanente, uma mesa. Entre outros compromissos, assinei uma carta dirigida a todo o funcionalismo público municipal que receberam durante essa semana e pode ter certeza que aquilo que está escrito será cumprido rigorosamente. Não faço política com retrovisor, olhando para trás. O que vocês têm que ter convicção é que para frente Santo André vai ter condições financeiras, como tem hoje, melhores. E por isso que eu acredito e vocês podem ficar muito tranquilos. Obrigada, candidato. E o nosso 4º bloco, a participação dos jornalistas, que eu agradeço prontamente, fica por aqui. Debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC.